Olá, turma do quinto ano! Sejam bem-vindos novamente a mais uma de nossas aulas. Eu espero que vocês estejam bem e que também estejam preparados para a nossa aula de hoje. E a matéria será de ciências. Vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Só lembrando que na nossa aula da semana passada, a professora falou sobre os ventos, lembram? Falamos sobre a brisa, ciclone, furacão, tufão e tornado, certo? Agora eu sei que vocês lembraram. Então, vamos para a nossa aula de hoje, que será sobre clima e tempo. Peguem o livro de vocês, o livro de ciências, e coloquem a data nas páginas 507, 508, 509 e 510. Coloquem a data nessas páginas. Vamos para o nosso primeiro assunto, que é o clima e o tempo, que está na página 507. Vamos começar. Clima e tempo. O tempo varia muito. Há dias quentes, frios, chuvosos, secos, com muito ou pouco vento. Quando perguntamos como está o tempo, queremos saber quais são as condições atmosféricas, ou seja, qual é a temperatura. Se está ensolarado, se está chovendo, etc. Em um dia, 2 dias ou uma semana, ok? Então, crianças, podemos observar que o tempo é as condições do estado geral da atmosfera, mas só que é naquele determinado momento. Se está sol, se está chovendo, se está nublado, se está muito frio, se tem muito vento, né? Ou seja, essas são as condições atmosféricas do tempo, ok? Então vamos continuar com a nossa leitura, certo? Agora vamos falar sobre o clima. O clima é diferente do tempo. Ele é característico de uma região. No Brasil, por exemplo, o clima do sul é muito frio no inverno e bastante quente no verão. Enquanto no norte é sempre quente e chove muito no inverno, certo? Então, crianças, como nós vivemos na região norte, sabemos muito bem dessa quentura e desse inverno. Podemos observar que o clima é um conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em um determinado local. Então, para se conhecer um clima de um dado lugar, é preciso vários anos de estudos
e observações, ok? Continuando com a leitura. Quando queremos saber o tempo que vai fazer durante o dia, podemos olhar o céu para ver se o dia está claro, sem nenhuma nuvem, ou se está com nuvens escuras, que indicam chuva. Também podemos ler a previsão do tempo, que é publicada nos jornais ou informada pela televisão. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já viram a previsão do tempo pela televisão. Essa previsão do tempo, ela é feita com base em análises feitas com instrumentos meteorológicos. Ela também é feita com análises em satélites, ok? A previsão do tempo, para quem acompanha a TV ou nos celulares, nós podemos ver essa previsão do tempo para a gente estar analisando essa situação climática, certo? Então, vamos continuar com a nossa leitura. As ciências que estuda e prevê as condições do clima é a meteorologia. Quem estuda essa ciência é o meteorologista. Ele analisa os dados coletados pelos satélites artificiais e também por vários instrumentos instalados nas estações meteorológicas. Com os dados obtidos por esses aparelhos, o meteorologista pode prever as mudanças do clima nos próximos dias. Vocês podem observar nas imagens que eu tenho 2 exemplos de satélites artificiais. Só lembrando que as condições do tempo, quem faz é a meteorologia, que é as ciências que estuda as previsões do tempo, certo? Vamos então continuar com a nossa leitura. Veja como são os instrumentos das estações meteorológicas e também sua utilidade. Vamos observar. A biruta, ela indica a direção do vento. O barômetro, ele mede a pressão atmosférica. O anemômetro, ele mede a velocidade dos ventos. E o higrômetro, ele mede a umidade do ar. Então, meus amores, vocês também podem observar essas imagens no livro de vocês, página 507 e 508. Só lembrando, esses são os instrumentos usados nas estações meteorológicas. Vamos continuar com a leitura. Vários produtos que consumimos em nosso dia a dia foram cultivados no campo. Esses produtos, eles passam por transformações em agroindústrias ou na cidade. São transportados de um lugar para o outro e comercializados antes de chegar até nós. O campo
utiliza muitos produtos vindos da cidade. Que produtos são esses? Roupas, móveis, alimentos industrializados, máquinas agrícolas, fertilizantes, agrotóxicos, produtos veterinários, entre outros. Portanto, o campo depende principalmente de produtos industrializados que vêm da cidade. O que podemos perceber, crianças, é que o campo precisa da cidade e os seus produtos, e a cidade também precisa do campo com os seus produtos. Como falamos no slide anterior, que existe uma troca de produtos. Vamos continuar com a leitura. Os desertos são regiões muito secas, quase sem umidade, porque nelas raramente chove. É muito quente durante o dia e muito frio à noite. Então, crianças, as mudanças climáticas é um conjunto de modificações que estão se incorporando aos componentes habituais do clima. Ou seja, aqui no deserto tem regiões muito secas, mas porque raramente chove. E é muito quente durante o dia e já à noite faz muito frio, ok? Então, crianças, vamos continuar com a nossa leitura. A Amazônia é uma região muito úmida e quente. Lá chove praticamente todos os dias e quando não chove, a transpiração das plantas e a evaporação da água deixam o ar carregado de vapor d'água. Então, crianças, podemos observar que aqui na Amazônia é uma região muito úmida e também muito quente. Nela chove praticamente todos os dias, ok? Vamos continuar com a nossa leitura na página 509 do livro de vocês. Vamos lá! O clima é um dos fatores que caracteriza um ambiente e, por consequência, tem influência na sobrevivência dos seres vivos e nas atividades humanas. Ninguém pensaria, por exemplo, em plantar bananas no clima do deserto, pois o ar seco e a pouca umidade não permitiriam o desenvolvimento natural da bananeira. Do mesmo modo, um cacto típico do deserto também não poderia crescer naturalmente no ambiente úmido de uma floresta tropical. As condições de temperatura e umidade, elementos do clima, são importantes em vários processos que ocorrem na natureza. No caso do jacaré do Pantanal, a temperatura de incubação dos ovos determina o sexo dos futuros jacarés. Se o ninho é incubado a temperatura menor que 31,5 graus Celsius, os ovos produzem fêmeas.
Se incubado a temperatura maior que 31,5 graus Celsius, nascem principalmente filhotes machos. Muitos animais têm a temperatura do corpo idêntica ao ambiente, como é o caso de sapos, cobras, tartarugas, jacarés, lagartixas, calangos e peixes. Eles são chamados ectotermos, certo? Outros mantêm o corpo em determinada temperatura, independentemente do meio exterior, como é o caso das aves e dos mamíferos, que são chamados endotermos. Certo, crianças? Então, por hoje é só. Assistem o vídeo. Após o vídeo, resolvam as atividades da página 510. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, certo? Tio, o que faz um meteorologista? O meteorologista é o profissional responsável por realizar a previsão do tempo. Se vai chover, fazer calor ou fazer frio. E as nuvens? Ah, parece algodão. Como se forma uma nuvem? A nuvem é composta por minúsculas partículas de água na forma líquida e até mesmo por cristais de gelo, e é formada devido à evaporação da água dos oceanos, dos rios e dos lagos, na presença do Sol. Ah, entendi. E como acontece a chuva? A chuva acontece por causa das nuvens. A água dos oceanos, rios e lagos evapora quando aquecida pelo Sol. Isso faz o ar ficar com bastante vapor d'água, e este vapor d'água forma pequenas gotículas de água, que formam as nuvens. E quando as gotas de água ficam maiores, as nuvens ficam muito pesadas e a chuva cai. E quando chove, o céu tira foto? Não é foto, é o raio. O raio é uma descarga elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera, podendo ser no interior de uma nuvem ou ainda entre a nuvem e a Terra. O raio vem sempre acompanhado do relâmpago, que é o clarão, que é uma luz intensa provocada pela descarga elétrica, e pelo trovão, que é o ruído provocado pela descarga elétrica. A minha mãe sempre fala que o tempo tá frio e o clima tá seco. O que é isso, tio? Qual a diferença entre tempo e clima? Tempo é o que observamos quando olhamos pela nossa janela. Se faz sol, calor ou se está chovendo. E clima é o comportamento do tempo observado durante vários e vários anos.